Olá, minha gente, mais um papo? Então vamos lá. Tem muita gente que pensa que Deus é muito bom e que não vai ter coragem de excluir do céu algumas pessoas. Tem gente que nem no céu acredita, né? Mas estou falando daqueles que acreditam no céu. Eles acham que Deus é tão bom que não teria coragem de deixar as pessoas, de lançar as pessoas no inferno. Eu queria esclarecer algumas coisas. Primeiro, o seguinte: outra coisa que as pessoas falam também é que não existe consciência. Consciência no sentido de que definir o que é certo e o que é errado. Tudo vai depender do meio onde a pessoa vive. Por exemplo, se comer gente em um determinado povo é normal, aquilo não vai acusar a consciência de ninguém daquele povo. Mas se em outro povo comer gente, se alimentar de pessoa, seja algo imoral, algo terrível, as pessoas não vão praticar aquilo. Mas tudo vai do modo como foram ensinados, da cultura do povo. Eu queria dizer que não é bem assim. Está provado cientificamente, inclusive, que todo ser humano ele nasce com uma consciência. Ele tem uma base moral que já nasce, é inata, já nasce com ele. Então, não é que ele, sendo ensinado, ele vai ter moral. Não sendo ensinado, ele não vai ter moral. Isso já nasce com a gente. Mesmo que a ciência não dissesse isso, a Bíblia já fala. A Bíblia diz assim, que aqueles que sem lei forem julgados, se cumprem a lei sem saber da lei, no dia do juízo, o que vai acontecer? A consciência desses vai testificar diante de Deus, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, esse texto que está em Romanos, ele quer dizer o seguinte: todo mundo nasce com uma consciência. E um dia todo mundo vai estar diante de Deus. E estando diante de Deus, a justiça que emana de Jesus, que vai ser o representante de Deus no dia do juízo, a justiça, a perfeição que emana de Jesus, vai renovar, vai avivar a consciência da pessoa de quando ela nasceu. E se alguma coisa ela fez que transgrediu aquela consciência que ela nasceu com os limites determinados pela consciência, se ela transgrediu esses limites impostos pela consciência não aprendida, mas que já vem de nascença com ela, ela mesma se acusará. Jesus, certa vez, falou no Evangelho de João que não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E a própria palavra dele é que vai julgar o mundo. O que ele está querendo dizer? Que ele não vai precisar falar para a pessoa que a pessoa errou e destinar um fim para aquela pessoa, inferno ou céu. Ele está querendo dizer o seguinte: que ele já ensinou o que é correto. E todo mundo sabe dos ensinamentos de Cristo, o que é certo e o que é errado. Então, naquele dia do juízo, quando estiverem diante de Cristo, as transgressões, as desobediências aos ensinamentos de Cristo vão fazer com que a consciência daquela pessoa se condene. Então não é Jesus que vai julgar, é a palavra que ele deixou que vai julgar. Por meio de quem? Da própria consciência do indivíduo. Então é o indivíduo que vai se acusar ou se defender. Ou seja, a consciência que nasce com ele já tem definindo dentro dele o que é certo e o que é errado. A palavra de Cristo reforça isso, o que é certo e o que é errado. E no dia do juízo, estando diante daquele que é perfeito, daquele que nunca errou, daquele que nunca mentiu, daquele que nunca pecou em nada, a própria consciência vai mostrar para o indivíduo
E ele é totalmente errado diante daquele modelo de justiça que é Cristo. E ele mesmo vai se encaminhar para o lugar que lhe é devido, sem reclamar, porque ele vai ver que é justo, porque ele foi injusto, a pessoa no caso. Então eu queria esclarecer isso. As pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, elas vão ser julgadas segundo a sua consciência. A pessoa tem uma consciência que coloca limites para ela. Tal coisa, a partir dali, ela não deve fazer. Se ela ultrapassa essa consciência, os limites dessa consciência, no dia do juízo, essa consciência vai acusá-la, porque ela ultrapassou o limite que a consciência dizia, não passe daqui. E ela vai se condenar. Não é Cristo que vai condenar a pessoa. Então é a pessoa que não obedece aos limites da sua consciência. É lógico que o convívio com o erro ou com moral exagerada pode alterar essa consciência. Tipo, conforme eu disse, né? Se a pessoa convive num lugar onde matar uma pessoa deficiente física quando nasce é correto, quando ela percebe isso pela primeira vez, ela sabe que aquilo não é certo. Mas o convívio com aquele erro e depois ela participando daquilo vai mortificando a consciência dela. Então, ela ultrapassou os limites impostos pela consciência dela devido ao meio, mas ela que se deixou levar. E naquele dia, ela vai ser julgada por esse limite que ela ultrapassou. Se uma coisa é certa e as pessoas ensinam como errado, a pessoa também fica com a consciência pesada demais. E se ela ultrapassa aqueles limites também, naquele dia, a consciência vai acusá-la também, porque ela ultrapassou limites ensinados. Mas esses limites ensinados, se não forem os limites de Deus, não são motivos para condenação. Mas em resumo, todo mundo nasce com uma consciência definindo já dentro de si, desde pequeno, o certo e o errado. E aquele que nunca ouviu falar de Jesus, que não é evangélico, que não é crente, que não é católico, mas que segue à risca os limites da sua consciência, nunca ultrapassou os limites da sua consciência, no dia do juízo será absolvido. Porque quando ele chegar diante do justo, sua consciência não o acusa de nada e ele será salvo. Mas eu te pergunto, quem sobre a terra nunca ultrapassou os limites da consciência? Quem nunca desrespeitou a consciência fazendo aquilo que ela disse para a pessoa não fazer? Ninguém. Todo mundo já ultrapassou os limites da consciência. Então, como que as pessoas que fizeram isso serão salvas? Aí vem o Evangelho de Cristo. Aí vem a graça de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, das bondades de Deus. Mas existe uma esperança, porque Cristo, ele não veio para condenar a humanidade, ele veio para justificar aquele que tem fé nele. Então, no dia do juízo, todo aquele que ultrapassou os limites da sua consciência, mas aceitou Jesus como Salvador, ou seja, aceitou que é pecador, mas aceitou que Jesus morreu na cruz em seu lugar, aquela substituição que eu já falei em vídeos anteriores, né? Eu merecia, por eu ter ultrapassado os limites da minha consciência, morrer e ir para o inferno. Jesus nunca ultrapassou os limites da sua consciência, sempre foi obediente ao Pai. Mas o que aconteceu com ele? Morreu e foi para o inferno. Então, o que tinha que acontecer comigo já aconteceu com Cristo. Como o inferno não podia retê-lo, porque ele era justo, ele ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e justifica aquele que tem fé nele, aquele que o aceita como Salvador. Então, minha gente, o que eu quero dizer é o seguinte: você que carrega um peso de culpa, seja do passado, seja atual, seja por pessoa
coisas que você fez contra pessoas que já morreram ou que estão vivas, seja lá o que for, se você aceitar Jesus como seu Salvador, a sua consciência, quando no dia do juízo te acusar de que você ultrapassou os limites impostos por ela, você tem um advogado maior do que sua consciência, Jesus Cristo, o justo, que está à direita do Pai, dizendo: ó, eu já morri por ele, eu já morri por ela, ele é digno de ser perdoado, porque eu sofri tudo que ele devia sofrer. Ela é digna do céu, porque eu já sofri no lugar dela tudo que ela tinha que sofrer. Então, a única coisa capaz de nos livrar no dia do juízo do peso da consciência, da condenação de nossa própria consciência, é o nosso advogado que está lá à direita do Pai, intercedendo por nós agora, amanhã, depois de amanhã e sempre, até no dia do juízo final. Então é isso aí. Um abraço, que você tenha paz na sua consciência, que eu tenha paz na minha consciência e que nós vivamos em paz, porque temos um advogado que compadece de todas as nossas fraquezas, porque se fez homem e sabe o que é ser homem nessa terra. Um abraço mais uma vez.